pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série sobre o livro Redimindo o Seu Tempo, do Jordan Raynor. Aqui nessa série a gente está falando sobre produtividade, gerenciamento de tempo e o que é que tudo isso tem a ver com o Evangelho. Além disso, eu vou também te mostrar como eu faço para me planejar, porque esse é um pedido que vocês sempre fazem aqui nos comentários do YouTube. Então, caso você se interesse por esses temas, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos dessa série e também os outros vídeos que a gente traz aqui para o canal, vídeos falando sobre livros e também sobre vida cristã. Hoje nós vamos abordar o segundo capítulo desse livro, que se chama Que o Seu Sim Seja Sim. Eu estou fazendo uma tradução livre, ele já tem tradução para o português, vou deixar o link do livro em português aqui para você, mas tudo que eu estou trazendo aqui está sendo baseado nessa versão em inglês, então talvez a tradução fique um pouco prejudicada. E a ideia desse capítulo é falar exatamente essa questão do seu sim ser um sim, né? De você realmente honrar a sua palavra e se comprometer a cumprir aquilo que você se comprometeu. Então, ele diz o seguinte aqui na abertura do capítulo 2. Para redimir o nosso tempo nos moldes do nosso Redentor, nós precisamos ter certeza de que o nosso sim seja um sim, da menor coisa até a maior, né? Do menor compromisso que nós fazemos até ao maior deles. Então, nós precisamos ter esse cuidado e dar essa importância à execução daquelas coisas com as quais nós nos comprometemos. Seja nossos compromissos pessoais, sejam compromissos com outras pessoas. Nós precisamos colocar peso, né? Dar importância à nossa palavra e àquilo que a gente assume. E aí, além dessa parte assim mais teológica de que os cristãos devem estar preocupados com a própria palavra, ele traz também uma parte muito prática. O capítulo 2 desse livro é o capítulo mais prático, porque ele vai explicar justamente como é que você pode se planejar para se comprometer com essa ideia, né, de que o seu sim seja um sim. Porque você pode até dizer, claro que eu gostaria de honrar todos os meus compromissos, mas eu não consigo. A vida, né, vai me engolindo e eu não consigo dar conta de tudo. A ideia desse livro é te fazer, a ideia desse capítulo, né, é te fazer abrir os olhos para ser intencional e procurar usar as melhores ferramentas, fazer um planejamento eficiente para que você realmente se comprometa aí com o seu sim. E aí, como eu falei para vocês, no final ele dá essa parte mais prática. Eu vou fazer um overview aí do que ele apresenta e vou mostrar como eu me planejo, porque essa questão do planejamento pode assumir características muito pessoais. Talvez o que funcione para mim não funciona para você, mas aqui a gente vai falar de diretrizes, né? E por que nós devemos ser intencionais nesse planejamento. Mas antes disso, o autor começa falando coisas muitíssimo interessantes. Ele diz que às vezes a gente se compromete com as coisas e a gente sabe o que a gente tem que fazer, sabe aqui na cabeça, né? E não anota isso, não coloca em nenhum lugar, né? Não tira esses compromissos do nosso cérebro. Ele diz que isso é super prejudicial e aqui ele cita várias pesquisas que confirmam que quando a gente fica com todas as nossas atividades e compromissos armazenados na nossa cabeça, a gente passa a ter muita ansiedade, porque a gente tem que fazer esse esforço, né? Nosso cérebro precisa gastar energia para ficar lembrando a todo momento daquilo que a gente tem que fazer. E aí a gente nem se concentra naquilo que a gente está fazendo agora e também não faz direito àquilo que a gente precisa fazer depois. Aqui no livro, ele usa muito da metodologia de um livro super famoso que chama Getting Things Done, do David Allen. Esse livro também já tem em português, eu só não lembro certinho o nome dele em português, eu vou deixar a capa dele aqui. E ele usa uma terminologia para falar sobre essas atividades, né, esses compromissos que a gente tem e a gente não anota em nenhum lugar, não escreve, não coloca num bloco de notas. Ele chama de open loop, que é como se fosse uma janela aberta, pipocando na nossa mente ali, que não deixa a gente fazer nada, né? E aí ele diz que esse open loop pode ser qualquer coisa pessoal ou profissional, pequena ou grande, urgente ou não tão urgente assim, que nós tenhamos nos comprometido. Então, é basicamente as tarefas que a gente tem que fazer e a gente fica forçando o nosso cérebro, né, a ficar
ficar ali lembrando constantemente. E aqui ele nos mostra como esses open loops são prejudiciais, como tudo isso nos causa muita ansiedade, porque a gente gasta mais energia tentando lembrar daquilo que a gente tem que fazer do que de fato fazendo as coisas. Então ele diz aqui que apenas um open loop, né, é muito problemático, porque isso prejudica a nossa habilidade de focar naquilo que a gente tem que fazer agora e de estar 100% presente, completamente presente naquilo que a gente tem que fazer. E aqui ele descreve uma situação que, nossa, ele me descreveu e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você também. Sabe quando você tem muita coisa para fazer, tipo assim, tá no final de semestre, aí tem várias disciplinas para estudar. Isso aí você pode aplicar a qualquer área da sua vida. E aí você tem várias disciplinas para estudar, muita coisa para fazer, e você fica ansioso demais. Eu só falta ficar louca, porque eu fico pensando na quantidade de coisas que eu tenho para fazer, mas eu não quantifiquei essas coisas, eu não sei exatamente como eu tenho que fazer essas coisas, eu não tenho nenhum plano para de fato fazer essas coisas, eu só fico ansiosa e enlouquecendo. Então, eu lembro que nos finais de semestre, eu sentava, pegava ali uma folha e colocava tudo que eu tenho para fazer, né? Aí eu colocava lá por disciplinas tudo que eu tinha que estudar, os textos que eu tinha que ler, os exercícios que eu tinha que fazer, e aí eu ia fazendo por disciplina. E mesmo eu ainda não tendo feito nada, não tendo estudado nada, parece que, sabe, eu podia respirar e aquele peso tinha saído da minha mente e eu parava de focar nessa questão de, meu Deus, tenho muitas coisas para fazer e de fato fazer aquelas coisas. Então, nessa primeira parte desse capítulo, ele vai trazer dados científicos, vai citar outros autores para dizer como é importante que a gente tire do nosso cérebro aquelas coisas que a gente tem que fazer. Porque nosso cérebro tem que focar em estar presente naquilo que a gente está fazendo agora e não nas milhares de coisas que a gente tem que fazer depois. Então, tudo isso é ele te convencendo de que o planejamento é algo muito importante. E aqui o autor vai te encorajar a ter um lugar, um único lugar, para você organizar a sua vida e os seus compromissos. Ele diz que esse único lugar vai te ajudar, porque, novamente, você não precisa ficar coletando em vários lugares aquilo que você precisa fazer. Aqui ele recomenda fortemente que esse sistema que ele vai falar, que eu vou já contar para vocês, seja implementado num meio digital. Mas eu não sei vocês, eu não sou muito da organização digital. Eu achei legal, eu entendi todos os pontos dele, eu realmente entendi que você fazendo isso no meio digital fica mais fácil, ele apresenta vários benefícios. Inclusive, aqui no livro ele fala de uma plataforma cheia de recursos que ele criou para te auxiliar a usar melhor esse livro. E nessa plataforma, que é no site do Jordan Raynor, ele explica certinho como é que ele faz esse planejamento usando meios digitais. Como eu já disse para você, no momento atual que eu estou vivendo, eu não sinto essa necessidade. Os meios ali de papel me suprem nesse momento. Talvez eu precise mudar isso, rever isso quando minha vida mudar de alguma forma. Mas na minha circunstância atual, eu prefiro muito mais usar um planner. E depois eu vou mostrar para vocês como é que eu me planejo. Mas falando assim, a grosso modo, sobre o sistema que o autor propõe aqui, primeiro pilar é que você tenha um único lugar para condensar todas as suas atividades. E aí ele separa, né? Ele coloca 3 subcategorias. Ele coloca uma inbox list, né? Que é basicamente tudo que vem na sua cabeça, sabe? Tudo aquilo que você lembra que tem que fazer, você vai anotando ali. Tudo. Lembrou que você tem que pagar uma conta, lembrou que você tem que ligar para sua mãe, que você tem que não sei, tudo que você pensar que tem que fazer, você coloca ali, né? Ele cita aqui que ele tinha que escolher uma foto para colocar na sala, né? Para mandar ampliar e colocar na sala. Parece uma coisa muito besta e a gente escolher uma foto, não precisa anotar isso, eu vou lembrar. Mas ele diz que isso vai tirar aquele peso mental da nossa cabeça. Então, coloca tudo nessa inbox list. Um projeto, como ele coloca aqui, vai ser qualquer coisa que você precise de mais de 2 ações para executar. Então, até para escolher uma foto, ele precisa de mais de 2 ações. Ele diz lá que ele tinha que parar, rolar o rolo da câmera dele, né, para escolher uma foto e então mandar para alguém, para poder imprimir, para mandar ampliar.
né? Então isso requeria dele uma série de ações a serem feitas. E aí depois ele tem uma lista de ações, né? Uma action list, em que você vai de fato colocar ali bem detalhadinho tudo que você precisa fazer. Então não é assim, eu preciso arrumar a casa, eu preciso varrer a casa, depois passar o pano na casa e o que mais você faça aí para limpar a sua casa. Eu achei isso muito interessante e foi a principal coisa que eu mudei no meu próprio sistema de planejamento. Como eu disse para vocês, eu funciono muito bem com o planner, então eu consigo realmente me organizar por lá. Mas essa questão de você detalhar em projetos, em uma lista de ações, aquilo que você tem que fazer, tira muito também da sua ansiedade, né? Eu, pelo menos, me via muito ansiosa. Por exemplo, eu tinha que escrever um texto para a revista do Review, que é uma das minhas atividades mensais. Então, se fica só assim, texto review, fica uma coisa muito abstrata na minha mente. E eu ficava com medo, né? Eu ficava procrastinando começar essa tarefa porque era uma coisa muito abstrata. E agora, geralmente, eu penso assim, não, então eu tenho um projeto de escrita ali do texto do review. Então eu tenho que sentar, pesquisar referências, escolher um tema, estudar um pouquinho sobre esse tema e então eu começo a escrever. Então, escrever o texto do review não é só sentar para escrever. Tem várias outras ações que eu também preciso fazer. E aqui fica de dica para você. Talvez você coloque lá na sua to-do list, né? Você coloque tudo para fora da sua cabecinha, coloque no papel, coloque no meio digital, mas ainda assim você se sente meio travado para começar a fazer determinadas atividades. Então, experimente detalhar tudo que você tem que fazer, detalhar mesmo, quebrar nas menores ações possíveis, né, para você colocar ali na sua lista de compromissos. E no livro ele explica de maneira bem minuciosa esse método usando meios digitais. E aí eu não vou ter como te explicar aqui, primeiro porque é o conteúdo do livro, segundo porque não é um tipo de método que eu uso. Mas agora eu vou mostrar para vocês como é que eu uso o meu planner. Então, gente, eu começo a planejar a minha semana bem antes, geralmente eu faço isso no sábado. Isso me ajuda demais a ver com clareza o que eu tenho para fazer, sem ser na correria. Aqui tá o meu planner, ele é muito bonito, ele é da Purpose Paper, ele é muito, muito, muito lindo, tem me ajudado bastante. E o que eu faço? Como eu disse, eu uso papel, eu não uso certinho o método lá do Jordan Raynor, mas eu faço algumas adaptações, né? Então eu começo escrevendo tudo que eu tenho para fazer. E aqui você pode aproveitar e escrever por categorias. Então aqui vai ser minha inbox list, né? A minha lista que eu vou jogar tudo que eu tenho para fazer. E aqui eu posso começar colocando coisas de trabalho, posso dividir por categorias, né? Por subcategorias, posso colocar aqui produção de conteúdo, o que eu quero gravar, o que eu quero fazer. Aqui, gente, eu realmente coloco tudo. Aqui eu coloquei trabalho e produção de conteúdo, mas eu coloco as atividades domésticas da casa, coloco o cardápio. Então, eu vou escrevendo aqui tudo o que eu preciso fazer. E aí, depois que eu faço isso, eu vou aqui para a página semanal do meu planner e vou distribuir as atividades fixas que eu já tenho. Então, por exemplo, segunda-feira aqui eu tenho uma consulta. Eu já começo marcando, né, nesse dia que eu tenho uma consulta. E aí eu vou listando, da mesma forma que eu faço um planejamento, né, semanal antes, coloco aqui tudo que eu tenho para fazer e vou distribuindo nos dias, eu também sempre planejo o meu dia, né, no dia anterior. Então, no domingo, eu já coloco aqui tudo que eu tenho para fazer na segunda-feira. E aí, né, primeiro eu começo fazendo aqui essa lista essa inbox list. E aí, tudo que vai aparecendo e que eu não tenho onde anotar, eu não quero esquecer, eu coloco aqui, né? Vou colocando, vou escrevendo e vou passando disso aqui pro meu planner. Então, lembrei que eu tenho que enviar o livro de um sorteio que eu fiz. Preciso gravar conteúdo, preciso fazer aula, então tudo eu vou colocando, se for de uma maneira mais rápida, né? Eu lembrei e não posso esquecer, não quero passar para o planner porque eu não sei que dia que eu vou fazer isso, aí eu jogo para cá e depois eu vejo qual é o dia que é mais cômodo e coloco aqui no planner.
E eu começo organizando minha semana olhando para a semana anterior e vendo o que foi que ficou pendente. Eu fiz aqui uma aba outros e, gente, essa parte aqui que eu faço nessa folha é bem desorganizada mesmo. O intuito, a existência dela é justamente para eu jogar tudo aqui e depois organizar no meu planner certinho. É o meu borrão mesmo da minha mente. Lembra, para eu não ficar com as coisas martelando na minha cabeça. Então, por exemplo, da semana anterior, ficou que eu tenho que enviar o livro do sorteio, que eu não enviei ainda, né? Eu tenho que começar, né, aqui de trabalho, eu tenho que planejar uma aula de literatura, aula, produção de conteúdo, eu tenho que liberar vídeo, editar vídeo, que é esse aqui que eu tô gravando, editar vídeo e liberar. Aí eu vou escrever aqui os textos que eu quero escrever. Então, eu vou colocando tudo aqui e passando bem por cima. Essa aqui é uma semana antiga, minha semana fica assim. Coloco reunião, as coisas que eu quero ler, tudo eu coloco aqui, gente. Tudo eu vou escrevendo. E aí, isso me ajuda demais. O Planner é uma excelente ferramenta, né? O Planner aqui é incrível. Ou então você pode usar um pedaço de papel que também vai funcionar. Mas qual é o pulo do gato? Você se planejar antes, você ter essa visualização completa do que você precisa fazer durante aquela semana. Isso vai te dar uma clareza, vai tirar a sua ansiedade, né? Aquela sua cabeça cheia de, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Isso vai ajudar demais. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês sempre me pedem muito para falar sobre organização aqui, especificamente sobre como eu me planejo. Inclusive, eu estou pensando em fazer um vlog de um dia de trabalho comigo. O que é que vocês acham? Se vocês tiverem gostado da ideia, deixe um comentário aqui que eu posso trazer para vocês. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar um joinha se você tiver gostado, se esse conteúdo tiver sido útil para você, e me conta aqui como você faz para se planejar. Você prefere os meios digitais ou papel? O bom e velho papel? Eu já disse, né? Eu prefiro papel. Eu funciono muito melhor assim. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.